Meu amigo, vamos falar de gringo e dívida pública. Eles aumentaram a participação em janeiro, que é o último relatório que nós temos. Só que o leilão de NTNF ele está dando uma micada nessas últimas semanas. Você acredita que eles foram para a LTN, eles não aumentaram posição no Brasil nesses últimos 45 dias? O que pode estar passando na cabeça dos gringos? O que a gente vem observando é assim, que nos últimos meses houve algum aumento de participação dos não residentes, mas ainda de forma bem discreta. A gente não vê ainda um grande apetite dos estrangeiros por renda fixa no Brasil. Então, quando a gente olha os dados da dívida imobiliária, divulgados pelo Tesouro, pelo Banco Central, a participação relativa subiu um pouco, mas nada assim muito expressivo, né? Então, para que assim, haja um fluxo mais forte de entrada, não só na renda fixa, como na renda variável, isso tem dois condicionantes, né? Primeiro, essa redução da incerteza externa, né? Primeiro era a dúvida com relação à política monetária, agora a dúvida com relação à estabilidade financeira. E internamente, como eu acabei de mencionar, é importante que haja uma definição do arcabouço fiscal, que seja algo e que o que seja apresentado gere a percepção que a relação de dívida PIB não vai explodir. Só a partir disso que a gente vai observar um fluxo mais significativo por parte dos estrangeiros. Por falar em relação dívida PIB, uma coisa que você acompanha, eu acompanho, quem acompanha a dívida gosta muito, é o Caixa do Tesouro. O excedente do Caixa do Tesouro, que não passa de setembro, está cada vez encolhendo mais. Se você pegar a quantidade de meses com a data, não sai de setembro. Não, discordo de você um pouquinho, tá? Assim, a gente está falando do colchão de liquidez do Tesouro, né? Então, são os recursos que estão na conta única que são destinados ao pagamento da dívida caso o Tesouro não role integralmente a dívida vencida, mais a cobertura do déficit fiscal. O Tesouro fez o dever de casa ano passado. Então, a gente fechou 2022 com um colchão de liquidez de quase 1,2 trilhão. Tá? Então, isso é muito acima do que seria o mínimo prudencial. O que aconteceu é que houve uma concentração de vencimentos nesse começo de ano. Então, começou em janeiro, com vencimento grande de títulos prefixados, quase 300 bilhões, e agora em março também um vencimento grande de LFTs. O mercado ficou um pouco receoso, porque nos dois primeiros meses do ano, o Tesouro foi muito tímido nas suas ofertas públicas. Ele vinha com uma média semanal emitida de 17 bilhões de reais. Então, era muito abaixo do que o plano anual de financiamento indicava. Agora, quando a gente observa já o que vem acontecendo em março, o volume colocado aumentou de forma significativa. A gente teve uma semana com 40 bilhões emitidos, né, somando LFT, NTNB e os títulos prefixados. E as LFTs vêm tendo uma boa demanda, né? Ele vem conseguindo colocar um volume bastante expressivo. Então, eu fiz a seguinte conta. Vamos supor, primeiro, que o déficit primário não vai ser aqueles 232 bilhões que estão na lei orçamentária, e sim em torno de 140 bilhões, que é a previsão aqui da casa, da Warren Hanna. Nesse cenário, assim, se a gente quiser ter um colchão no final do ano na casa de R$1 trilhão, que é muito elevado, bastaria o Tesouro emitir 25 bi por semana. E nas últimas semanas ele vem fazendo um volume bem acima disso. Então, é normal o colchão ter essas oscilações, porque tem torres de vencimentos. E houve duas torres muito elevadas nesse começo de ano. Mas a nossa expectativa é que o Tesouro passe a ser recomposto ao longo dos próximos meses. E a gente deve fechar o ano com um colchão em torno de R$1 trilhão, que é um volume ainda bastante confortável. Mas a gente não tinha 7 meses e meio de colchão há muito tempo, desde o começo de Covid. Caiu demais esse colchão. Eu não entendo porque o Tesouro anterior já não começou a fazer rolagem. Não, assim, ele caiu para 7 meses porque houve um vencimento de 300 bilhões em janeiro. Então porque o Tesouro anterior já não começou a fazer rolagem? Isso que eu não entendo. Fazia a troca, você me paga com janeiro e eu te dou qualquer coisa. O que acontece é que ao longo dos próximos meses agora isso vai ser recomposto, porque vai conseguir fazer emissões líquidas. Então, no ano passado, ele já fechou com um colchão muito elevado, de 1,2 trilhão de reais. Ele percebeu que não havia necessidade de fechar um ano com um colchão ainda maior. Até porque isso tem custo também para o Tesouro, né? Você faz uma missão desnecessária, né? E sabendo que o colchão estava fechando o patamar confortável, ok, caiu agora para 7 meses, mas a gente sabe que ao longo dos próximos trimestres isso vai ser recomposto. Então, assim, o Tesouro trabalha com limite mínimo prudencial de 3 meses. Eu até acho que o mercado
acha isso pouco, mas 6 meses já é mais do que o suficiente. E esse parece para mim que vai ser está muito próximo do patamar mínimo do ano. É difícil a gente ver ao longo do ano esse limite de meses de condição de vencimentos encolhendo muito mais. E agora, já em março, com condições de mercado mais favoráveis, a gente vê um bom fechamento da curva de juros, aumentou o apetite por títulos pré-fixados, o Tesouro emitiu muito mais, e como venceu bastante LFTs, títulos pré-fixados, ele também vem colocando volumes maiores do que no primeiro bimestre. Uma coisa que está me incomodando é no leilão quinzenal esse volume grande para outubro 23. Eu devia matar esse título, botar 24 para frente. Outubro 23, semana que vem. O Tesouro trabalha com alguns benchmarks, né? Ele tem um benchmark de 6 meses e a nossa projeção que já agora para o próximo trimestre esse vencimento deixa de ser ofertado. E ele vai passar a ofertar o abril 24. Mas é um volume pequeno. O Tesouro vem considerando as suas emissões no abril 25, no July 26. Então, em vencimentos mais longos. Então, a dívida não vem sendo encurtada. Então, isso não é um grande risco. E outra coisa, aproveitar que eu estou falando com o homem que já fez muito leilão, e aquela micada horrorosa de leilão em fevereiro? Teve dia que ele emitiu de 14% do que ele queria emitir. Eu acho que faltou o Tesouro ligar para os bancos. E aí, quer dívida ou não quer? Eu achei um erro, né? Porque a gente viu até assim, declarações, né? Do secretário do Tesouro, né? Dizendo que o mercado estava irracional, que não iria sancionar aquele nível de taxa. Mas eu acho que o Tesouro ele tem que ser o que a gente chama de price taker, né? Aceitar o preço do mercado. Não cabe ao Tesouro dizer se o preço está errado ou está certo, né? Porque o errado hoje pode ficar mais errado amanhã. E aí eu acho que o Tesouro, naquele momento, fez uma aposta. A gente vai anunciar o arcabouço fiscal e a curva de juros vai fechar, então não quero emitir tanto a esse patamar. Mas eu concordo com você. Eu acho que se o Tesouro soltou uma oferta, ele deveria acertar os preços do mercado, não cortar o leilão.